Treino em foco, flexibilidade, e hoje flexibilidade do músculo reto abdominal. Então hoje nós vamos debater também uma questão que até agora no treino em foco nós não enfatizamos, que é o quanto de flexibilidade precisa ser desenvolvido para se manter, por exemplo, uma saúde postural adequada. Se você pensar em flexibilidade, nesse caso, flexibilidade reto abdominal para a saúde postural, para o dia a dia, para se manter com boa capacidade de movimentação, sem restrições articulares, a flexibilidade que se precisa para o reto abdominal é baixa. Nós precisamos ter um grande nível de flexibilidade do músculo reto abdominal para se ter uma boa mobilidade no dia a dia, sem nenhuma restrição por encurtamento muscular. Então é um nível baixo. Então a primeira técnica de execução de exercícios de alongamento ou flexionamento para reto abdominal seria uma técnica mais indicada para você que não é atleta e precisa ter uma flexibilidade baixa ou moderada de reto abdominal, para não ter nenhuma restrição de movimento, como os outros grupos musculares também. Se nós pensarmos em todos os outros grupos musculares que nós abordamos até hoje no treino em foco flexibilidade, se você não é atleta, precisa da flexibilidade para viver, para se movimentar adequadamente, sem restrições devido a encurtamentos musculares, o nível de flexibilidade que você vai precisar em glúteo, nível de flexibilidade que você vai precisar em cadeia posterior de coxa, em isquiotibiais, em tríceps sural, em peitoral maior e assim sucessivamente em todos os outros grupos musculares. Nós já mostramos no treino de foco flexibilidade, os níveis são moderados baixos. Não se precisa de níveis elevados, a não ser que você tenha um encurtamento severo. Se tiver um encurtamento severo em algum grupo muscular, aí a base a qual eu estou falando seria outra. Aí nós precisaríamos ter um trabalho mais acentuado de flexibilidade. Mas partindo do pressuposto que você não tem nenhum encurtamento muscular severo, que você pode ter um encurtamento muscular leve, moderado, ou talvez nem tenha um encurtamento muscular, o nível de flexibilidade exigido para se viver adequadamente, sem restrições articulares, é baixo, independentemente do grupo muscular trabalhado. Agora, se você pratica alguma modalidade esportiva que exija arcos de movimento elevados, como hoje eu vou demonstrar aqui para reto abdominal, nesses casos o trabalho de flexionamento teria que ser mais acentuado, mais pesado, no intuito, no objetivo de ampliar de forma significativa a sua flexibilidade. Mas aí nós já caímos em situações de práticas esportivas específicas, onde o nível de flexibilidade é bastante exigido. Se nós linkarmos com o treino foco flexibilidade da última semana, onde nós trabalhamos os adutores do quadril, e você, por exemplo, um capoeirista, você faz karatê, um karateca, nessas modalidades esportivas, nessas artes marciais, você precisa de grande amplitude de movimento, de abertura lateral, de abdução de quadril. E aí cabe um trabalho de flexionamento pesado nos adutores do quadril, exercício que nós mostramos semana passada. Mas se você não é atleta dessas modalidades, não haveria necessidade. Então, dependendo da sua prática esportiva, da modalidade que você pratique, poderá haver a necessidade de um ou outro grupo muscular desenvolver uma flexibilidade um pouco maior do que aquele, ou bem maior, do que aquele indivíduo que não pratica determinada ou a sua modalidade esportiva. Então cabe aí uma análise da modalidade esportiva que você pratica para verificar se precisa ou não do nível de flexibilidade acentuado. No caso de hoje, reto abdominal, se você não é nenhum atleta, nenhuma das modalidades que eu vou demonstrar depois, você precisa de uma flexibilidade somente para cotidiano de reto abdominal. Dessa forma, o alongamento que eu vou mostrar para vocês é um alongamento bem simples de ser executado. Você vai entrelaçar os dedos, jogar os braços acima da cabeça e nessa posição, única e simplesmente, ao estender os braços acima da cabeça, você já vai sentir um certo nível de elasticidade de reto abdominal. Muito bem. Essa posição já traz algum grau de alongamento, flexionamento para o reto abdominal. Claro que depende muito da flexibilidade, do nível de flexibilidade que você apresente atualmente. Mas nessa posição já traz um certo grau de flexibilidade para o músculo reto abdominal. Se nós quisermos intensificar, aumentar um pouco mais essa flexibilidade, basta, a partir dessa posição, projetar a pelve à frente e os braços para trás. Vejam bem, a pelve para frente e os braços, os membros superiores, para trás. Então, eu estou alinhado verticalmente, vou projetar a pelve à frente e os membros superiores para trás. Dessa forma, o que vocês devem estar percebendo? Que eu acabo produzindo uma hiperextensão da coluna vertebral. Se nós lembrarmos do movimento anatômico cinesiológico produzido pelo reto abdominal, nós vamos lembrar que ele é um flexor da coluna vertebral. E nós, ao estendermos ou hiperestendermos a coluna vertebral, como no caso aqui, nós estaremos projetando um trabalho de alongamento e flexionamento sobre o reto abdominal.
Quanto mais eu inclinar posteriormente, maior será o trabalho para reto abdominal em termos de alongamento e flexionamento. Eu posso também apoiar a mão na pélvica, a parte posterior, região lombar pélvica na sua face posterior, e projetar o meu quadril à frente, projetando também uma hiperextensão na coluna vertebral. Dessa forma também eu vou perceber um trabalho de flexionamento e alongamento para reto abdominal. De novo, quanto mais hiperestender, maior será o trabalho de alongamento e flexionamento. Mas se você não é atleta, a sugestão do treino foco é um trabalho verticalizado, estendendo os braços acima, já é o suficiente para se ter um trabalho de alongamento para o cotidiano do músculo reto abdominal. Não seria necessário fazer nada além disso. Agora vamos imaginar que você é atleta de voleibol. E no ataque do voleibol, você pratica voleibol de uma forma recreativa, mesmo não sendo atleta. Se você perceber o movimento de ataque do voleibol, como vai se executar, existe uma hiperextensão razoável de coluna vertebral para fazer o movimento de ataque. E isso exige uma flexibilidade maior de reto abdominal. Se você é um ginasta, faz ginástica rítmica, por exemplo, obviamente a hiperextensão é importante. Se você pratica dança, dança de rua, existem movimentos até de nível acrobático na dança de rua, que vai precisar fazer um movimento de hiperextensão acentuada da coluna vertebral, exigindo uma flexibilidade também acentuada do reto abdominal. Se você faz o nado golfinho, por exemplo, borboleta, você vai fazer o movimento de tração, vai hiperestender na fase aérea, vai entrar na água e fazer o movimento de tração, hiperestende, projeta os braços à frente. Nessa posição de fase aérea, de projeção dos braços à frente no nado, você vai precisar uma flexibilidade maior, mais intensa do reto abdominal, pois você vai fazer uma hiperextensão da coluna vertebral. Então aí cabe um movimento mais intenso de trabalho de flexionamento. Então vejam bem, estou avaliando algumas modalidades esportivas, e ao analisar cinesiologicamente algumas modalidades esportivas, nós conseguimos detectar que algumas delas, para se produzir um movimento de ataque, por exemplo, no voleibol, e um movimento do nado específico na natação, há necessidade da hiperextensão da coluna vertebral e, consequentemente, uma flexibilidade mais acentuada no músculo reto abdominal. Então, os movimentos que eu mostrei antes, de forma mais acentuada, seriam indicados, e vou também demonstrar o movimento agora na bola, no futebol, para que vocês possam ver também uma outra forma diferenciada, acentuada no trabalho de flexibilidade do reto abdominal. Então vejam bem, eu vou sentar sobre a bola inicialmente para fazer o movimento, e vou agora com os pés bem afastados para dar uma base de equilíbrio, para que não perca o equilíbrio, os pés com um afastamento bem significativo. Eu vou projetar a bola sobre a região lombar, soltar os braços e vou equilibrar agora todo o meu corpo com os membros inferiores, com o tronco e os membros superiores totalmente relaxados sobre a bola. Nessa posição, para o meu nível de flexibilidade, eu já sinto de forma significativa o reto abdominal e eu já estou numa hiperextensão da coluna vertebral, com o meu tronco totalmente relaxado, sem contração muscular. Isso é um ponto importante, eu consigo fazer um relaxamento diferencial nessa região, parte superior e membros superiores, parte superior do corpo e membros superiores, e um leve trabalho de tensão muscular em membros inferiores, simplesmente para manter o equilíbrio sobre a bola, relaxar completamente e soltar e fazer um bom trabalho de flexionamento sobre a musculatura de reto abdominal, desde que a bola esteja sobre a região lombar da coluna vertebral. Então eu tenho um movimento aqui, uma posição bem relaxante, bem solta, onde eu consigo fazer um bom trabalho de flexibilidade sobre o reto abdominal, lembrando que aqui seria mais específico esse trabalho para indivíduos que praticam alguma modalidade esportiva que seja necessário ter uma grande flexibilidade da região abdominal. Então vejam bem, o treino foco flexibilidade de hoje apresentou 3 exercícios simples que podem ser executados de forma autônoma de flexibilidade da região abdominal. A ideia é o quanto de flexibilidade é necessário para o indivíduo que não é praticante de esportes que necessite de grande flexibilidade da região, que necessite de hiperextensão da coluna vertebral. Níveis baixos de flexibilidade são adequados para indivíduos que praticam modalidades esportivas que vão precisar de mais hiperextensão da coluna vertebral, mais flexibilidade da coluna vertebral, mais flexibilidade de reto abdominal, terão que fazer de forma mais intensa o exercício que eu mostrei agora aqui. O futebol seria mais indicado para as pessoas que precisam de maior intensidade. Então você tem aí uma forma de graduar níveis de necessidade de flexibilidade e optar por uma técnica ou outra, e mesmo dentro de uma técnica de alongamento, optar por uma exigência maior da amplitude do movimento ou uma exigência menor. Lembrando então que para alongar reto abdominal eu devo entrar em movimentos de hiperextensão leve, moderada ou intensa da coluna vertebral, já que o reto abdominal é um flexor da coluna vertebral. Ao fazer a extensão ou hiperextensão leve, moderada ou intensa,
eu entro em níveis de alongamento e flexionamento, pode ser até pesados, do reto abdominal. Então essa foi a orientação do Treino Foco Flexibilidade de hoje. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado e que vocês estejam gostando da série. E se estão gostando da série, indiquem para as pessoas, compartilhem os nossos vídeos, façam com que mais pessoas tenham acesso a essas informações e possam melhor pensar os seus treinamentos e melhor conversar os treinamentos executados com um profissional de educação física que orienta. Uma forma de instrumentalizar você e seus amigos a melhor entender os processos de treinamento e melhor entender e conversar com o educador físico que coordena, que é o coach do seu treinamento. Essa é a ideia do Treino Foco, instrumentalizá-los para fazer sempre uma prática de exercício físico mais segura e mais eficiente, sempre buscando orientação do profissional, em loco, junto com você, no seu programa de exercício físico. Então essa foi a orientação do Treino Foco Flexibilidade de hoje. Um grande abraço, pessoal, e aguardo vocês semana que vem. Treino Foco Flexibilidade, exercícios, técnicas de execução de flexibilidade. Foi uma pedida de você, nosso seguidor. E atendendo essa solicitação, o Treino Foco então lança a série Treino Foco Flexibilidade. Nessa série, nosso objetivo é mostrar para vocês diferentes exercícios